Já alguma vez sentiu que está a trabalhar arduamente, mas que mal consegue progredir? E se eu lhe dissesse que 80% do seu sucesso resulta de apenas 20% dos seus esforços? A regra 80 por 20, também conhecida como o princípio de Pareto, é um conceito simples mas poderoso. Revela que uma pequena percentagem das suas ações conduz à maioria dos seus resultados. Mas aqui está a boa notícia. Uma vez que conhece os seus 20%, pode duplicar o que funciona e eliminar o resto. Neste vídeo, vou mostrar-lhe como identificar os seus 20%, eliminar as distrações e começar a conseguir mais em menos tempo. A regra 80 por 20, ou princípio de Pareto, é uma lei universal que mostra como uma pequena parte das causas leva a uma grande parte dos efeitos. Em termos simples, 80% dos seus resultados resultam frequentemente de apenas 20% dos seus esforços. Este princípio aplica-se a quase todas as áreas da vida: negócios, relações, produtividade, etc. Por exemplo, nos negócios, 80% dos lucros de uma empresa provém frequentemente de 20% dos seus clientes. Ou pense na produtividade. Pode descobrir que 80% das tarefas que realmente fazem mover a agulha vêm de apenas 20% das suas atividades diárias. Mesmo nas relações, 20% das pessoas na sua vida podem fornecer 80% do seu apoio emocional. A chave é identificar e concentrar-se nesses 20% cruciais, a parte que causa o maior impacto. A regra 80 por 20 não é apenas um conceito interessante, é um fator de mudança na forma como aborda a vida e o trabalho. Quando se concentra nos 20% vitais, nas tarefas, nas relações ou nos hábitos que realmente fazem a diferença, liberta-se do desperdício de tempo e energia em coisas que mal fazem a diferença. Por exemplo, em vez de tentar fazer tudo, pode dar prioridade às atividades que lhe trazem os melhores resultados. Esta mudança não só o torna mais produtivo, como também reduz o estresse, elimina a sobrecarga e ajuda-o a atingir os seus objetivos mais rapidamente. Pense nisto como trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil, utilizando o seu tempo e energia limitados onde é mais importante. Aplicar a regra 80 por 20 é simples em teoria, mas transformador quando bem feito. Vamos dividi-la em passos práticos que pode começar a utilizar hoje mesmo. Passo 1. Identifique as suas prioridades. O primeiro passo é descobrir quais são os seus 20%, as poucas coisas que geram a maioria dos seus resultados. Comece por analisar o seu desempenho anterior. Observe as suas tarefas ou projetos e pergunte a si próprio: que atividades contribuíram mais para o meu sucesso? Utilize uma lista de tarefas e classifique os itens pelo seu impacto. Se estiver a trabalhar, isto pode ser identificar os clientes que geram mais receitas. Na vida pessoal, pode significar concentrar-se nas relações que acrescentam mais alegria e valor. Dica profissional. Pergunte sempre: se eu pudesse fazer apenas uma coisa hoje, o que é que seria? Esta mentalidade ajuda-o a concentrar-se no que é verdadeiramente importante. Passo 2. Eliminar ou delegar os 80%. Depois de identificar os 20% vitais, é a altura de lidar com os restantes 80%, as tarefas que não acrescentam valor significativo. Veja como: eliminar. Deixe de lado as atividades que esgotam o seu tempo sem resultados significativos. Por exemplo, precisa mesmo de verificar os e-mails 5 vezes por dia? Elimine reuniões ou compromissos desnecessários. Delegar. Entregue tarefas que outra pessoa pode fazer tão bem ou melhor. A subcontratação é uma forma poderosa de libertar o seu tempo para os 20% que realmente importam. Se estiver a gerir uma equipa, permita que outros assumam responsabilidades menos críticas. Lembre-se, dizer não a tarefas de baixo valor é dizer sim ao que realmente importa. Passo 3. Concentre-se profundamente nos 20%. Agora que já limpou a desordem, é a altura de se concentrar profundamente nas suas tarefas de grande impacto. Eis como tornar essa concentração ainda mais poderosa. Use o bloqueio de tempo. Dedique intervalos de tempo específicos do seu dia para trabalhar nos 20%. Trate este tempo como sagrado, sem interrupções, sem distrações. Por exemplo, se a criação de conteúdos faz parte dos seus 20%, programe-a para as suas horas de maior produtividade. Limite a multitarefa. As pesquisas mostram que a multitarefa reduz a eficiência. Quando estiver a trabalhar numa tarefa vital, dedique-lhe toda a sua atenção. Agrupe tarefas semelhantes, agrupe atividades relacionadas para poupar tempo. Por exemplo, responda a todos os e-mails de uma só vez, em vez de responder esporadicamente ao longo do dia. Dicas de bônus para o sucesso. Avalie o progresso.
Reveja regularmente o seu trabalho para garantir que se mantém concentrado nos seus 20%. O que funcionou no mês passado pode não ser tão eficaz hoje. Aperfeiçoe a sua abordagem. A regra 80/20 é um processo. Continue a aperfeiçoar as tarefas que pertencem aos 20% à medida que vai ganhando clareza ao longo do tempo. Ao aplicar estes passos, não só conseguirá fazer mais em menos tempo, como também terá uma maior sensação de controle e objetivo na sua vida diária. A regra 80/20 é o seu plano para trabalhar de forma mais inteligente, alcançar resultados mais rápidos e viver com mais equilíbrio e satisfação. Vamos dar vida à regra 80/20 com alguns exemplos práticos e reais com os quais se pode identificar e aplicar imediatamente. No trabalho, pense no seu dia de trabalho típico. Quanto tempo gasta em tarefas que não o ajudam verdadeiramente a fazer algo? Eis uma abordagem melhor. Em vez de passar horas a responder a e-mails ou a participar em reuniões de pouco valor, dê prioridade a projetos de grande impacto que contribuam diretamente para os seus objetivos. Por exemplo, se trabalha em vendas, concentre-se em criar relações com os seus principais clientes, aqueles que geram a maior parte das suas receitas. No fitness, não precisa de passar horas intermináveis no ginásio para ver resultados. A regra 80/20 no fitness consiste em concentrar-se nos exercícios que têm maior impacto. Dê prioridade a movimentos compostos, como agachamentos, levantamentos e supino. Estes exercícios trabalham vários grupos musculares ao mesmo tempo, proporcionando-lhe o máximo de resultados em menos tempo. Complemente-os com alguns exercícios específicos, mas não perca tempo com rotinas que não estão alinhadas com os seus objetivos. Na aprendizagem, quando se trata de estudar ou adquirir novas competências, aplica-se o mesmo princípio. Em vez de tentar dominar tudo, concentre-se nos tópicos mais importantes. Se estiver a preparar-se para um exame, identifique os 20% de material que constituem 80% das perguntas do teste. Utilize ferramentas como os testes práticos para identificar os tópicos de maior rendimento e dedique o seu tempo a esses tópicos. Da mesma forma, quando estiver a aprender uma nova língua, dê prioridade ao vocabulário e às frases que irá utilizar diariamente, em vez de tentar memorizar todas as palavras do dicionário. A regra 80/20 não é apenas um conceito, é um fator de mudança. Comece a aplicá-la hoje mesmo e irá desbloquear mais tempo, energia e concentração do que alguma vez pensou ser possível. Entre em ação. Agora, faça uma lista das suas tarefas diárias, identifique os 20% que realmente importam e comprometa-se a dar-lhes prioridade. Adoraria ouvir a sua opinião. Diga-me nos comentários como tenciona utilizar a regra 80/20 na sua vida. Vamos inspirar-nos e motivar-nos mutuamente para trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil. E não se esqueça de gostar deste vídeo, subscrever o Discipline Pro e carregar no botão de notificação para não perder mais dicas para aumentar a sua produtividade e sucesso.